Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Traga uma mensagem de Deus ao seu coração, em Gênesis capítulo 38, versículo 1 ao 22, que diz assim: quando Deus trabalha nos bastidores da história. Versículo 1 diz assim do capítulo 38, naquele tempo Judá apartou-se de seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Meus amados, na história de José, entre um capítulo e outro, nós vamos ver essa história muito interessante. Essa história que você não vê muito pregador pregando, as pessoas falando, mas é uma história que a gente deve falar, porque é muito interessante. É Deus trabalhando nos bastidores da história. Há momentos na Bíblia em que Deus parece estar em silêncio. É ou não é? Histórias que, à primeira vista, não parecem espirituais, como essa aqui agora, que eu estou falando do capítulo 38 de Gênesis, não falam de milagres, nem de orações respondidas. Mas se olharmos com os olhos da fé, veremos que Deus nunca está ausente. Ele apenas trabalha nos bastidores, preparando algo maior do que conseguimos enxergar. Gênesis 38 é uma dessas histórias. Enquanto José está sendo vendido como escravo no Egito, Judá, seu irmão, se afasta da família e vive uma fase de afastamento espiritual. Mas mesmo nesse tempo de erro e confusão, Deus ainda tem um plano sendo formado, um plano que culminará com o nascimento do Messias, Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 5, veja comigo, quando nos afastamos, Deus ainda está cuidando do propósito. Que coisa maravilhosa! Judá se afastou de seus irmãos, casou-se com uma mulher cananeia e teve 3 filhos, Ornã e também Selá. Aparentemente, tudo parecia comum, mas espiritualmente, Judá estava fora da promessa. Ele havia deixado a aliança familiar, a linhagem de Abraão, e se misturado com os costumes do mundo. Quantas vezes, em momentos de desânimo ou feridas emocionais, nós também nos afastamos? Saímos da comunhão, nos isolamos da igreja, deixamos de orar e parece que Deus nos deixou. Muitas pessoas já passaram por isso, mas o texto mostra que Deus não desistiu de Judá. Mesmo longe, o propósito continuava ativo. O Senhor não perde o controle da história, nem quando nós saímos do caminho. Você pode ter se afastado, mas Deus ainda está te observando com amor. Ele sabe onde você caiu e tem o poder para te levantar. Lembra daquela palavra que Deus falou lá no Éden? Ele falava no jardim: Adão, onde estás? Deus sabia de tudo. Quando erramos, Deus nos ensina através das consequências. Do versículo 6 ao versículo 10. Olha que coisa interessante. Judá deu sua nora Tamar a seu filho mas era mau aos olhos do Senhor e Deus o matou. Depois, Onã deveria cumprir o costume de gerar descendência para o irmão, mas também desobedeceu e o Senhor o feriu e ele morreu. Esses episódios revelam que Deus é justo e não compactua com a desobediência, mas também revelam algo mais profundo. Deus usa as consequências para corrigir e redirecionar. Olha que coisa interessante, irmão. Quando enfrentamos perdas, frustrações, ou quando algo morre em nossas mãos, às vezes é Deus nos ensinando que não há bênção fora da obediência. Ele permite dores, não para nos destruir, mas para nos direcionar ao centro da vontade dele. O fracasso de hoje pode ser o instrumento de restauração amanhã. Não veja as consequências como castigo, mas como chamado de volta à presença de Deus. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Esse capítulo 38 de Gênesis, ele é muito interessante. Quando tudo parece perdido, Deus está preparando uma virada. Do versículo 11 ao versículo 14. Após a morte de seus 2 filhos, Judá promete a Tamar que, quando o caçula crescesse, ela se casaria com ele, mas ele não cumpre a promessa. Tamar, então, fica esquecida, abandonada e injustiçada. Aqui vemos
uma mulher que foi traída pelas decisões de um homem, pela cultura e pelas circunstâncias. Mas o que ninguém sabia era que Deus ainda estava escrevendo a história. Olha que coisa interessante. Talvez você também se sinta esquecido, esperando uma promessa que não se cumpriu ainda. Talvez alguém tenha falhado com você. Mas saiba, Deus é especialista em mudar histórias onde tudo parece perdido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia! O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto Judá seguia a vida dele, Deus estava preparando o momento da virada. Aleluia! Glória a Deus! Oh, que palavra maravilhosa, irmão. Tem virada, vai ter virada na sua vida. Se prepara. Vamos continuar, vem comigo, do versículo 15 ao versículo 22. Quando os planos humanos falham, o plano de Deus prevalece. Tamar, movida pela esperança de ser mãe, disfarça-se e encontra Judá sem que ele a reconheça. Dessa relação nasceria filhos, e um deles, Pérez, se tornará a ancestral de Davi e de Jesus. Olha que coisa interessante, irmão. Você sabia disso? Veja como Deus transforma erros em instrumentos de redenção. Mesmo em meio à confusão moral e às escolhas erradas, a graça de Deus prevaleceu. Aleluia, glórias a Deus. Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Ele age no meio do erro, no meio da dor e faz nascer o propósito eterno. É verdade, irmão, de uma história marcada por falhas, Deus gerou uma linhagem do Salvador. Aleluia! O seu passado não é capaz de anular o plano de Deus. Ele usa até o que deu errado para cumprir o que prometeu. Deus é tremendo. Fala que Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Aleluia! Quando Deus trabalha nos bastidores, o resultado é surpreendente, irmão. A história de Judá e Tamar não é sobre escândalo, mas sobre graça e propósito. É a prova de que Deus transforma o caos em caminho, que ele escreve certo por linhas tortas e que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glórias a Deus! Só Deus, irmão, para transformar um erro, uma falha. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus está te conduzindo. Ele está te guiando. Mesmo quando parece que tudo desandou, ele ainda está no comando. Glórias a Deus. Recebe essa palavra agora, recebe essa palavra. Deus está no comando. Deu errado, Deus está no comando. Ele vai transformar, ele vai mudar essa situação. De errado, ele vai transformar em certo. Fica tranquilo. Gênesis 38 nos ensina que Deus não abandona a sua promessa, mesmo quando nós falhamos. Judá errou, se afastou, mas do ventre de Tamar nasceu Pérez, ancestral de Cristo, prova de que a graça sempre vence o pecado. Hoje talvez você se sinta como Judá, afastado, ou como Tamar, esquecido e injustiçado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: oh, aleluia, eu ainda estou no controle. O que parece bagunça, eu chamarei de milagre. Oh, glórias a Deus, aleluia. Levante a sua fé. Não pare na confusão, não desista na dor. O mesmo Deus que escreveu a história de Judá e Tamar está escrevendo a sua. Ele trabalha no silêncio, mas nunca deixa de agir. Louvado é o nome do Senhor. Vem para mim, fala comigo. O que deu errado aí? O que
que deu errado aí na sua vida, o que deu errado na sua casa, aleluia, Deus vai mudar esse cenário. Se deu errado, Ele vai transformar em bênção. Se deu errado, Ele vai transformar em vitória. Se deu errado, irmão, Ele vai transformar em milagre. E eu quero orar por você, assim como Deus mudou aquela situação, aquele cenário. Gênesis 38, parece ser o capítulo do escândalo, mas não, irmão, para quem conhece a palavra, aleluia, o capítulo 38 de Gênesis, eu chamo de o capítulo onde Deus está trabalhando nos bastidores da história. Oh, louvado é o nome do Senhor. Santo Deus, eu quero agora orar por você, meu querido e prezado Deus. Eu quero neste momento entregar esta pessoa, meu Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Essa pessoa que esteve aqui comigo, ouvindo, assistindo, meu Pai amado, esta mensagem. Meu Deus, quantos erros, quantas falhas, quantos pecados, quantas coisas erradas, meu Pai, ela pode ter cometido, mas o Senhor transforma tudo isso em vitória, tudo isso em bênção. O Senhor é um Deus que muda, que vira o cativeiro, que transforma as situações, ó Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. Eu entrego, meu Pai, o teu filho, a tua filha, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos. Fica com todos agora, os ouvintes que nos ouvem, nos assistem. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.